Bom, vamos falar sobre um outro tópico, né, importante sobre o Renascimento, que é o eterno pai da música italiana, que, como eu falei, é o Giovanni da Palestrina. Vamos falar sobre a música que ele fez em 1584, Cantico Canticorum. Bom, vou começar dizendo logo quem foi esse Giovanni da Palestrina. Ele nasceu provavelmente na Palestrina, né? Na Itália, em 1525. O nome dele talvez fosse assim, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Tinha fortes ligações familiares com Roma. Após a morte da mãe, quando ele tinha cerca de 11 anos, aí ele tornou-se coralista na igreja de Santa Maria Maggiore, nesta cidade. No fim da juventude, Palestrina voltou à cidade natal como organista da catedral, quando o bispo de Palestrina, o cardeal Giovanni Maria del Monte, foi eleito Papa Júlio III em 1550. O compositor voltou a Roma como diretor da Capela Júlia, e em 1554 dedicou-lhe a missa Esse Sacerdotus Magnus. Em 1555, ganhou um lugar no coro papal da Capela Sistina e seguiu ocupando vários altos postos musicais. Sua obra inclui madrigais em mais de 105 missas e 50 motetos. Como eu sempre faço um contexto, dando foco, né? O foco foi a simplificação da polifonia. E antes e depois. Antes ele fez, antes foi feito o seguinte: no moteto Inviolata, Integra et Casta et Esmaria, o compositor italiano Costanzo Festa usa o estilo flamenco canônico com grande efeito, uma festa muito admirada e imitada por Palestrina. Em 1545, o compositor flamengo Nicolas Gomberti publica Musais Jovens, peça deliberadamente arcaica, como tributo àquele Josquin des Bom, depois então nós tivemos em 1610 o Cláudio Monteverdi, retoma a polifonia e o estilo antigo, com a missa em illo tempore. Em 1742, o Bach apresenta seu arranjo da missa Sine Nomine, 1590, de Palestrina. Bom, vamos falar, como sempre, alguns pontos, né, que a gente considera que vale a pena tocar. Vai ser um pouquinho maior esse nosso encontro aqui, né, que eu vou falar sobre uns sete ou meia dúzia de pontos. Inicialmente eu vou lembrar, né, que o reformador Martinho Lutero influenciou a música sacra, não só das novas igrejas protestantes, como devido à contra-reforma também do rito da Igreja Católica. O Concílio de Trento, reunião ecumênica de membros importantes da Igreja na cidade de Trento, no norte italiano, entre 1545 e 1563. Ele promulgou diretrizes para a música sacra, que restringiu a dissonância, limitavam a ornamentação excessiva e refinava a polifonia litúrgica. O compositor que respondeu de modo mais primoroso a esse novo chamado de pureza foi o tal do Giovanni da Palestrina. Um primeiro ponto são sobre as novas demandas. Lutero era um cantor talentoso e amava a música, a qual, com o poder da prensa móvel de disseminar novas ideias, foi a chave para o sucesso de suas reformas. Seu primeiro hino publicado, né, que era chamado assim, Estamos Criando uma Nova Música, de 1524, era uma balada de rua sobre a morte na fogueira em Bruxelas de dois adeptos da Reforma Protestante. Arranjado numa melodia conhecida, distanciava-se da rica polifonia e do brilho instrumental da música da Igreja Católica. Seu encanto simples falava diretamente a muitos que se sentiam afastados devido ao amor da Igreja, aos rituais ricos e ostentosos. A música popular e acessível se tornou um veículo potente
para espalhar ideias e conquistar apoio, e foi também um marco dos ofícios na nova igreja reformada. Lutero e o reformador francês protestante John Calvino, estimulavam o canto de hinos com melodias que todos conheciam. Um outro ponto são as velhas tradições. Essa ênfase na simplicidade estava em agudo contraste com a prática católica. Os menos instruídos tinham maior dificuldade em seguir as missas numa catedral ou capela ducal da época. Esse foi um problema que o clérigo humanista e erudito Bernardino Cirilo reconheceu. Em 1549 ele escreveu: em nossos tempos, os músicos colocaram todo o seu trabalho e esforço na composição de fugas, em que as vozes fazem entradas inesperadas, de modo que quando uma voz canta Sanctus, outra diz Salve, e outra ainda Glória tua, uivando, berrando e gaguejando, parece mais gatos em janeiro que em flores de maio. A reforma da notação do século XIV tinha dado aos compositores pela primeira vez a possibilidade de registrar com precisão praticamente toda a ideia musical. Desde então, a Igreja Católica tinha às vezes estimulado a outras, censurado sua tendência a ornamentar a música e lhe acrescentar graus cada vez maiores de complexidade e sutileza. No fim do século XV, a missa diária era em geral cantada em cantochão. Porém, se a instituição onde ocorria o ofício tivesse recursos, o ordinário da missa poderia ser tratado com muitas variedades de ornamentos. Nos anos 1490, vários autores notaram a presença de um tocador de corneto na missa solene na capela de Filipe IV da Borgonha. Eles não mencionam que ele tocava. Sua mera presença era suficiente para se tornar notável. Os instrumentistas de sopro que antes improvisavam começaram a aperfeiçoar suas habilidades de ler a música, e acompanhar tais coros, de modo que nos anos 1530, sua presença numa missa solene polifônica se tornou menos incomum aos fiéis. Embora a contribuição de instrumentistas de sopro à música sacra fosse impressionante, a ressonância de um conjunto de metais se mal manipulado poderia prejudicar a clara emissão do texto. O compositor espanhol Francisco Guerreiro estimulava seus tocadores de corneto a improvisar ornamentos floreados, mas um por vez, pois quando ornamentos juntos fazem tais absurdos que bloqueariam nos ouvidos. Pouca atenção ao texto. Esse é outro ponto. Mesmo quando a missa era cantada em polifonia, não acompanhada, a clareza da expressão defendida por Cirilo nem sempre era prioritária na mente do compositor. Os músicos franco-flamengos muitas vezes pavoneavam suas habilidades em lidar com estruturas polifônicas complexas em composições de virtuosismos extraordinários. Numa missa de 4 partes, por exemplo, certas seções poderiam ser escritas no manuscrito apenas com 3 partes, com notações, para que o cantor tivesse de achar a 4ª parte. Seguindo a lógica das outras 3. Interessante, né? São 4, mas essa 4ª é tirada em função das 3, Tinha que se achar. Segundo a lógica das outras 3. Na verdade, decifrando um enigma. O compositor poderia tornar o trabalho dos cantores ainda mais difícil que isso, escrevendo vozes canônicas que se moviam em diferentes velocidades a partir do original. Por exemplo, Tour de Force, aqui a missa Prolation de Johannes Ockeghem,
na qual cada um dos 4 movimentos do rito explora um cenário canônico diverso. O intervalo que separa as vozes do canônico se torna progressivamente maior em cada movimento consecutivo. A missa Leome Arme são aquelas vozes musicais de Joachim Desples, tem apenas uma linha melódica, apenas uma, para um arranjo elegante e variado de 3 vozes da segunda repetição do Agnus Dei. O resultado de 3 vozes cantando polifonia, tecida a partir de uma só melodia, entoada a diferentes velocidades, é extraordinário por sua audácia, mas a ênfase não está em palavras facilmente discerníveis. Uma resposta oficial. A Igreja Católica enfrentou a crise crescente precipitada pela reforma de Lutero com uma série de encontros para decidir sua resposta oficial. Após adiar muito, o concílio se reuniu em 1545 na cidade de Trento, no norte italiano. Na época do último encontro, que foi de 1562 a 1563, coordenado pelo Papa Pio IV. Havia-se chegado a um beco sem saída. Ficou claro que reconciliar Roma e o reformista seria impossível. Apesar disso, as reformas protestantes forçaram a Igreja Católica a introduzir mudanças na doutrina e na prática, o que incluiu purificar a sua música. Então, em 1562, o Concílio de Trento baixou as diretrizes para os músicos. Elas diziam, essas diretrizes: todas as coisas devem, na verdade, ser ordenadas para que as missas, celebradas com canto ou coral, alcancem os ouvidos dos fiéis e gentilmente penetre seu coração, quando tudo seja executado com clareza e velocidade certa. No caso das missas celebradas com polifonia e órgão, que nada profano se interponha, apenas hinos e orações divinas. Os compositores deviam responder a essa nova diretiva. Então, toco esse ponto agora, enfatizar as palavras. Giovanni Pierucci da Palestrina publicou seu primeiro livro de missas em 1554 e voltou a Santa Maria Maggiore, onde tinha sido menino de coro com um maestro de capela, que é um tipo de diretor musical, em 1561. Consta que ele antecipou a censura papal completa, temendo a redução da música na liturgia católica apenas ao cantochão, que é a reforma que alguns puristas pediam, voltar ao cantochão. Ele se preparou com uma missa para 4 vozes para demonstrar que a polifonia podia servir ao texto de modo que agradaria mesmo aos críticos mais duros. Essa missa que ele fez, chamada Papai Marcelo, não, essa que ele fez não foi Papai Marcelo, foi Cântico Canticorum. Mas a missa Papai Marcel parece datar de 1562, o ano da decisão do concílio sobre música. Consta que os cardeais gostaram especialmente dessa missa, uma aprovação que deu à Palestrina a condição de salvador da polifonia. Parece, na verdade, que a missa provavelmente foi escrita para a Semana Santa e obedeceu ao desejo do Papa Marcelo II de um arranjo contínuo que pudesse ser entendido com clareza. A obra de Palestrina realiza muito do que se esperava da polifonia após o Concílio de Trento, com sua abordagem direcionada de dissonância, clareza de elocução e domínio refinado da escrita polifônica. No entanto, Palestrina não se esquiva de levar os novos preceitos a seus limites. Sua missa, Repreartum 11 Meum, em 5 vozes, publicado em 1570, mostra controle total do estilo canônico virtuoso, favorecido pelos compositores flamengos, mas com controle tão claro do texto que até Cirilo aprovaria. Em seu Cântico Canticorum, foi essa música que ele fez, que nós estamos abordando, em 1584,
um aclamado ciclo de 29 motetos baseado no Cântico dos Cânticos do Velho Testamento. Palestrina foi ainda mais ousado. Embora se referisse a ele como peça sacra, adotou sem constrangimento um estilo mais apaixonado, né? E explicando em sua dedicatória ao Papa Gregório XIII que isso se adequava ao tema. O último ponto é falar em outros lugares da Europa. Palestrina foi uma estrela brilhante numa constelação de grandes polifonistas da Contra-Reforma. Na Espanha, o zelo ortodoxo Filipe II estimulou uma escola forte de composição polifônica em suas catedrais. Tomás Luís de Victoria, compositor prolífico de obras sacras, era famoso pela dramaticidade intensa de sua música. Ele foi menino do coro e organista em Ávila antes de ir para Roma, onde pode ter estudado com Palestrina. De volta à Espanha, passou a maior parte da vida do convento de Descalças Reales de Madrid. Os estados germânicos se dividiram muito quanto à fé religiosa. Os principados do sul continuaram adeptos de Roma. O duque Alberto V da Baviera, figura central da Contra-Reforma alemã, por exemplo, empregou muitos músicos, como Orlando de Lassus, compositor flamengo famoso em criança pela beleza da voz. Sob patrocínio generoso do duque Lassus, dirigiu a Rockefeller, combinando vozes, violinos, violas de gamba, alaúde e vários instrumentos de metais e madeiras, até um cervelato, que é um instrumento de palheta com som suavemente grave e estribo recém-inventado. Um conjunto tão grande de ambição, quase orquestral, era muito incomum na época. Embora a Igreja Católica olhasse com desconfiança tal instrumentação, era obviamente aberta a algum grau de interpretação local. Tudo bem? Então, essa foi um pouquinho maior, mas vamos depois, que praticamente agora, né? Assim, está faltando uns quatro tópicos, tá? Então, na próxima vez, vamos dar um deles, depois outro e outro, aí encerra a época renascentista. Até lá, até a próxima.